quais são os principais problemas, principais doenças respiratórias dessa época do ano, que acabam ficando mais intensificadas, que os pais te procuram, as crianças, levam mais as crianças no consultório? Quais são os principais problemas? Nessa época do ano, e em conjunto com a volta às aulas, a gente tem muito caso viral, né? Então, tem muito resfriado, né? E esses resfriados são causados por vírus. E um resfriado num adulto, muito provavelmente não vai causar nada de sintoma muito importante. Mas um resfriado num bebê, né, numa criança menor de 2 anos, costuma causar alguns sintomas de obstrução. O que são esses sintomas de obstrução? Quando a gente tem um resfriado, o nosso nariz ele fica um pouquinho mais inchado. Ele tem secreção, ele tem descamação. E isso é algo natural do processo mesmo do resfriado. Vai durar ali uns 3, 5 dias, vai estar com aquela secreção clarinha, e aí depois de uns 3, 5 dias, a gente fica com a secreção um pouquinho mais amarelada, um pouquinho mais espessa no catarro, que isso são vírus mortos, são células do nosso organismo mortas que estão saindo por ali. E depois disso vai melhorar. Então, a duração de um resfriado comum, ele vai ser mais ou menos de uns 6, 7 a uns 10 dias. E num bebê que tem o pulmão muito pequenininho, né, eu costumo falar que o pulmão é parecido com uma árvore. Tem o troncão grosso, que é a traqueia, e aí depois vai para os galhos grossos, os galhos médios, os galhos finos, os galhos fininhos e as folhas. Né? Então vai ser a traqueia, os brônquios grossos, e vai diminuindo até chegar nos bronquíolos e nos alvéolos. Tem algumas infecções virais, né, que tem um nome, né, que é a bronquiolite, que ela é bronquiolite viral aguda. Um dos problemas, né, a bronquiolite viral aguda, que ela vamos falar assim, esses sintomas que eu descrevi do nariz, que também acabam pegando o pulmão. Então, o inchaço, né, desse nariz e, consequentemente, do pulmão de um bebê muito pequeno, ele pode causar sintoma obstrutivo. Então, o que é essa obstrução? A gente não fica com o nariz entupido, não fica difícil de respirar? Você imagina isso daí no pulmão de um bebê de 5 meses, né? Causa uma obstrução importante. Não são todos os quadros de bronquiolite que vão precisar de internação, mas alguns, sim. Né? Desde internação, porque às vezes precisa de oxigênio, vai ficar no quarto mesmo, e desde internação que precisa de suporte ventilatório, seja de só uma máscara que dê uma pressão para a criança respirar, ou às vezes até intubação. E isso daí vai melhorando do mesmo jeito que um resfriado melhora sozinho, isso também vai melhorar teoricamente sozinho, né? A gente vai brigando contra esse vírus para melhorar sozinho. Só que isso às vezes causa um pouco de preocupação, angústia nesses pais aí com a bronquiolite, e isso tem acontecido nessa época. Além de pacientes que já têm, né, outras doenças respiratórias, né, desde uma asma, né, que o pessoal fala bronquite, né, às vezes confunde um pouquinho, que é praticamente a mesma coisa, assim, no sentido de nomenclatura popular, né, o pessoal fala muito bronquite, e quando fala bronquite, na verdade está querendo dizer a asma. Bronquite mesmo, no sentido de medicina, a nomenclatura correta, seria mais uma doença de adulto, vamos falar assim, idoso, tá ali parente do enfisema pulmonar lá. Então não tem tanto a ver com o quadro da criança, né, por nomenclatura médica. Pela nomenclatura popular, que o pessoal fala muito de bronquite, seria a asma aí. Então, assim, com um quadro viral, se você tem um pulmão já que é inflamado, que é muito reativo, isso aí pode piorar um pouquinho também. E aí outros quadros, outros pacientes que têm doença respiratória, fibrose cística, cinesia ciliar, qualquer outra patologia pulmonar, que se pegar um resfriado pode complicar um pouquinho mais. Então, essas são a grande demanda dos prontos-socorros e do consultório
nesse momento do ano. E quais são as diferenças entre rinite, sinusite e asma? Então, fazer um esclarecimento de conceito também. Sinusite, o que é sinusite? A gente tem os seios da face aqui no rosto da gente. São buracos dentro do osso do rosto, aqui na testa, aqui atrás do nariz e aqui no maxilar. Bebezinho pequenininho, não tem todos aerados ainda, não estão todos com ar ali ainda, e conforme a idade vai passando, a gente vai tendo um pouquinho de ar aqui. Então, assim, ali com 7 anos para frente, que a gente vai ter com todos praticamente aerados mesmo e desenvolve de verdade mesmo até a adolescência. E aí, o que a sinusite é? A sinusite é uma inflamação dos seios da face. O pessoal confunde muito com rinite. A rinite, que seria... Muita gente fala, eu tenho sinusite. Você pode ter tido sinusite. E, lógico, existe sinusite crônica também. Mas, normalmente, a sinusite, ela vem, inflama e melhora. Então, você não tem sinusite, você teve sinusite. Foi um quadro autolimitado. Pode ser tanto por vírus, tanto por bactéria, por fungo e por um monte de outras coisas. O mais comum aí é vírus, né? E bactéria. E o que o pessoal confunde muito é a rinite. A rinite é aquela pessoa alérgica do nariz, né? Aquela pessoa que espirra muito, que coça muito o nariz, que coça muito o olho, que parece que o nariz sempre está entupido, que às vezes o nariz sempre fica escorrendo um pouquinho, que não pode ter contato com poeira, com um gato, com um cachorro, com cigarro, com fumaça, que piora o sintoma do nariz, espirra muito, essas coisas assim, cobertor guardado. Isso daí é rinite. Rinite vamos dizer assim, é uma alergia do nariz, é diferente da sinusite. Então, a sinusite é uma inflamação dos seios da face, que normalmente vem e vai embora. E a asma, ela é uma hiperreatividade, uma inflamação no pulmão, né? Então, que vai estar ali os brônquios, os bronquíolos da pessoa são inflamados por algum motivo que sempre causa alguma irritaçãozinha, né? E aí isso deixa o pulmão do paciente inflamado e ele pode não estar em crise de asma, né? Que a gente tem um manejo diferente da asma, vamos falar assim, a asma do consultório daquela criança que tem um sintoma, vai correr, brincar e tem tosse. Vai num pula-pula no aniversário e tem tosse. Ele não consegue fazer esporte direito porque ele tem tosse e às vezes tem um pouquinho de falta de ar. Essa criança, uma das hipóteses que a gente tem que ver é a asma. E tem a asma aguda também, que é aquele paciente que começa aquela tosse, aquela falta de ar, aquele chiado no peito. Isso daí é uma exacerbação de asma. Então, assim, eu acabei não falando tanta diferença de cada um, porque eu descrevi um pouquinho de cada um. Mas eu acho que seria mais isso mesmo. Rinite é mais uma alergia no nariz, sinusite é inflamação no rosto, vamos dizer assim, e a asma é essa inflamação e que pode também ter essa irritação com um quadro exacerbado no pulmão. Estou aproveitando esses questionamentos, essas perguntas, já trago também um cenário que uma mãe mandou aqui para mim, relacionado à questão de sinusite também. Meu filho de 4 anos tem sinusite, todo ano nessa época ele sofre muito por causa da poeira. O que ela pode fazer para amenizar os sintomas e se existe algum tratamento para sinusite no caso das crianças, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, na verdade, é sinusite ou é rinite, né? Então, eu acho que pode ser que seja rinite. E às vezes o pessoal fala sinusite, então não sei se essa criança dela teve sinusite já, e que às vezes ela tá certa falando da sinusite, e ao mesmo tempo errada que fala que ele tem sinusite, né? Então, tipo, ele não tem, ele teve e pode ser que está tendo de novo. Mas pensando assim, como ela fala, poeira piora, tipo, queimada, poeira e tal, provavelmente vai ser uma rinite. A rinite, a primeira coisa que a gente tem que fazer para isso melhorar, e vão falar assim, a rinite pode causar uma sinusite? Teoricamente até pode, no sentido de que se tiver tudo infeccionado ali, inflamado, na verdade, irritado,
a drenagem de secreção vai ser pior, um resfriado vai ficar mais difícil de ser curado, e aí isso pode irritar os seios da face e causar uma sinusite, até pode ser, né? Mas pensando no lado da rinite mesmo, eu acho assim, primeira coisa que é o fator principal é melhorar no ambiente. Então, assim, a gente tem que higienizar bem o ambiente, não deixar o ambiente, tudo que está ao nosso controle, né? A gente não tem controle da queimada ali fora, mas dentro de casa a gente consegue ter esse controle. Então, assim, poeira zero em casa, desde que seja assim, tapete, cortina, bicho de pelúcia, cigarro e várias outras coisas que a gente não é para ter, vamos falar assim, em casa, pelo menos não é para ter de maneira suja, vamos dizer. Né? Se a gente tiver um tapete, vamos manter esse tapete limpo. Se a gente tiver uma cortina, a gente também tem que higienizar essa cortina. Animal, às vezes a criança tem muito contato com o animal, restringir um pouco esse contato. Higiene da casa, né? Limpar com água ou com pano úmido, às vezes evitar um pouco de vassoura, porque a vassoura às vezes levanta um pouco da poeira. Então são um pouquinho de cuidados que a gente tem que ter, né, no ambiente. E aí tem algo, não melhorando com o ambiente, a gente tem tratamento medicamentoso também, né, que é desde o uso do corticoide nasal, né, que a gente consegue tirar um pouquinho dessa inflamação desse nariz e melhorar também. Então acho que seria o principal, ambiente, e a partir do momento que você usa um tratamento medicamentoso, seria um corticoide nasal.